Olá, tudo bom? Agora nós vamos dar início ao estudo sobre a obra do Espírito Santo. E para isso nós não vamos fazer apenas um único vídeo. É bastante coisa, é bastante material a se trabalhar. E é justamente por isso que nós vamos fazer alguns vídeos. Esse é apenas um deles. Nesse vídeo nós vamos falar da terceira parte do Credo Apostólico. E assim nós podemos ler então o que diz o terceiro artigo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A explicação que nós temos sobre esse artigo é a seguinte. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama e congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e todos os mortos. E me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Essa é a leitura que nós fazemos do terceiro artigo do Credo e da sua explicação. Mas a partir de agora nós vamos refletir então sobre o significado de cada uma dessas coisas. E acredite, tem bastante coisa para a gente falar a esse respeito. Em primeiro lugar, que diz a terceira parte do artigo do Credo, ela começa dizendo, creio no Espírito Santo. E nada disso vai ser um estudo proveitoso se nós não soubermos quem é o Espírito Santo. Por isso mesmo, o Espírito Santo, nós precisamos deixar bem claro, ele é a terceira pessoa na Santíssima Trindade e como pessoa, o Espírito Santo não é apenas uma força ou uma energia. Ele não é apenas algo etéreo, mas é um ser autoexistente, tal como é o Pai, tal como é o Filho. Qual que é a base que nós temos para isso? São várias, mas uma delas e que eu quero destacar, é interessante você ler Atos capítulo 5, os versos 3 e 4. Atos capítulo 5, os versos 3 e 4, você vai ver escrito assim. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E aí continua a história. Mentir ao Espírito Santo. Você não mente a uma força, a uma energia, a algo impessoal. Você mente a quem é uma pessoa, propriamente dito. Além disso, na fórmula do batismo, nós lembramos lá Mateus capítulo 28, o batismo ele é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Daí vem a pessoalidade do Espírito Santo, portanto. E nesse sentido, nós vamos seguir com esse estudo, tentando entender por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo. Nós entendemos que ele é uma pessoa, que ele é Espírito, porque Deus é Espírito, mas por que o chamamos de Santo? Por dois motivos. Um, porque ele é santo em si mesmo, e dois, porque ele também é quem nos santifica. Quer dar uma conferida na sua Bíblia? Abre lá então, 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11 está escrito assim, vós vos lavastes, vós fostes santificados, vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele é, portanto, nosso santificador. Um dos motivos pelo qual ele é chamado de Espírito Santo. Além do que, ele é aclamado nos céus, os anjos dizem, você vai ver lá em Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Santo é como ele é proclamado. Deus é santo em si mesmo e ele também é nosso santificador. E é assim que nós entendemos, então, que Deus tem essa obra de santificação na nossa vida. Nós vamos dar continuidade, entendendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele nos santifica,
E nós vamos começar a entender qual é a obra que ele faz na nossa vida a partir disso. Por que eu digo na explicação do credo que eu creio que não posso por minha própria razão ou força vir a Deus? Esse é um ponto importante, nós precisamos ter bem claro por que nós não chegamos a Deus. Efésios 2:1 diz muito claro que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. O morto não tem força para fazer nada. Quem está morto faz nada além de continuar morto, né? Então começa por ali. Também você não vai buscar a Deus de sua própria força, de sua própria razão. Romanos 8:27 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, se depender da nossa vontade natural, aquilo que está dentro de nós temos apenas inimizade contra Deus, nós não vamos buscá-lo. Por isso nós continuaríamos sempre mortos em nossos pecados. A grande questão é, como que alguém diz então, chama Deus de Senhor, e Senhor no sentido de aquele que domina, né? Aquele que tem o poder. E 1 Coríntios 12:3 diz que ninguém diz ou aclama Deus como Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Ou seja, para que você tenha fé, para que você confesse essa fé, é necessário que o Espírito Santo haja na tua vida. A tua confissão de fé, ela só existe como um reflexo da obra que Deus opera em você. Você é capaz de dizer que crê em Deus, mas porque Deus operou na sua vida, porque existe a ação do Espírito Santo gerando e nutrindo essa fé na sua vida. Essa é a ação do Espírito Santo em todos nós. Eu quero compartilhar ainda com vocês como que o Espírito Santo opera em nós esse chamado. Nós sabemos que precisamos da ação dele para nos chamar, para que nós cheguemos à fé. Mas como que ele faz isso? O Espírito Santo nos ilumina pelo Evangelho, pelos seus dons, e eu quero ler com vocês Jeremias 31:18, que diz: converte-me e eu serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Nós não nos convertemos de nossa própria vontade, mas eu preciso que o Senhor opere essa conversão em mim. E é isso que Jeremias diz: converte-me e eu serei convertido. Por isso a igreja pode confessar a sua fé em Cristo, mas apenas como um reflexo da ação que Cristo já operou em cada um de nós, que Cristo já operou na sua igreja. João 3, os versos 5 e 6 dizem assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Resumindo, o nosso nascimento natural nos faz filhos de nossos pais, nosso pai, nossa mãe, segundo a natureza desse mundo, segundo a carne. Isso não dá passaporte para ninguém para o céu. Aquela questão de achar que alguém é bom ou que alguém é suficiente para a sua salvação ou que pode pelo menos optar por Jesus, não tem como. Todo aquele que é nascido da carne é carne. E nós já vimos que a carne é inimiga da vontade de Deus. Vale a pena você ler o capítulo 8 de Romanos inteiro. Ele é muito bom sobre essa temática, inclusive. Você não tem como desejar as coisas de Deus, tendo nascido um ser humano, né, que já tem essa natureza inimiga de Deus. Porém, Deus age. E Deus age para que você seja trazido à fé. Esse é o agir de Deus. E aí sim, você terá um nascimento diferente. Quem é nascido do Espírito é do Espírito, pertence ao Espírito, deseja as coisas do Espírito. É isso que nós temos no ensinamento bíblico. Portanto, quando você tem fé, significa que o Espírito Santo agiu em você.
Esse ponto é interessante e nós vamos seguir para Efésios 2, os versos 8 e 9, que são bem conhecidos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, não é o que você faz que vai te salvar. Você pode dizer, mas fulano é uma pessoa excelente, vive fazendo bem, tem obras de caridade, e eu vou dizer, muito legal. Mas isso o torna salvo? E a resposta é não. Pelas obras a pessoa não vai ser salva. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso é algo que Deus nos dá. Se nós tivéssemos como nos salvar pelas nossas obras, a gente iria buscar glória em nós mesmos, mérito em nós mesmos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, a ação do Espírito Santo é aplicar aquela salvação que Jesus Cristo conseguiu por nós na cruz a você. O que faz aquela obra de Jesus ser aplicada à sua vida é a ação do Espírito Santo. Isso é a graça de Deus que opera em nós. O que mais que é a vontade de Deus, portanto? Além disso, nós podemos acrescentar 1 Tessalonicenses 4,3, que diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Também não é apenas que a justiça de Cristo seja aplicada a nós, mas que sejamos santificados. E aí entra um ponto interessante do agir de Deus. Porque muita gente, infelizmente, vai dizer e vai achar que boas obras não são importantes, que boas obras não têm o seu lugar. E aí vem uma conversa muito séria sobre isso. Para conquistar o teu perdão, você tem isso por Jesus Cristo, e o Espírito Santo te dá isso, essa justiça é dada para você por meio de Deus. A sua salvação, ela não veio das obras. Nós acabamos de ler Efésios ali, né? A tua salvação não vem das obras. Porém, isso não significa que boas obras não são importantes. Isso não significa que boas obras não têm o seu lugar na doutrina cristã. Isso não significa que nós não vamos ensinar o lugar das boas obras. A única coisa que nós não podemos fazer é dizer que boas obras são importantes para que você ganhe a salvação. Isso é diferente. Mas no seu caminho da santificação, boas obras são muito importantes. E é justamente por isso que eu quero ler Efésios 2, agora o verso 10, que está na continuação do que a gente estava lendo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras foram preparadas por Deus para que andássemos. Elas são importantes, fazem parte do agir do Espírito Santo na nossa vida. Como que funciona isso? O que é uma boa obra, afinal de contas? Porque muita gente não entende, acha que, né, tem um conceito aí, cada um com o seu, do que é boa obra. Boa obra é tudo que o Filho de Deus pratica, que fala, que pensa, como um crente agindo em conformidade, claro, com os 10 mandamentos, que nós já vimos, né? Já tem uma série gravada ali sobre eles. Tudo que é feito de acordo com os 10 mandamentos para a glória de Deus, para o bem do próximo, isso é boa obra. Então, cuida, né? Se você está com algum problema ali nos 10 mandamentos, a sua obra não é boa obra. Mas feito em conformidade com a vontade de Deus, tudo que o crente faz é boa obra. E nesse ponto eu acho interessante que a gente preste atenção em João 15:5, que tem uma das passagens mais claras do sem mim nada podeis fazer. Literalmente está dizendo, vocês não têm força nenhuma para fazer essas boas obras, se isso não for entregue da parte de Cristo. Portanto, boas obras são úteis, são da parte de Deus e é Ele quem nos dá a condição para que possamos fazê-las. Desse jeito,
1 Coríntios 10:31 nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E 1 Pedro 4:10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus nos capacita segundo a sabedoria no seu Espírito Santo e nos dá habilidades diversas. Essas habilidades serão usadas para boas obras. Como nós servimos ao nosso próximo, como nós falamos com o nosso próximo, isso tudo faz parte das boas obras, preparadas por Deus desde a eternidade para que andássemos nelas. Essa é a primeira parte, e nós já entramos em uma ação interessante, né? Sobre a diferença ali, falamos sobre quem é o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, e falamos da necessidade de boas obras. Dois erros comuns, né? Que as pessoas não tratam o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, e outro erro comum é esse das pessoas acharem que boas obras não são importantes na vida cristã. Mas agora eu quero falar de outra coisa com vocês. A segunda parte dessa confissão diz: creio na Santa Igreja Cristã. E isso tem a ver com a obra do Espírito Santo, não é um artigo separado, né? A Igreja Cristã é obra do Espírito Santo e por isso está aqui junto. A grande questão aqui que nós precisamos prestar atenção é o que é igreja. Porque o conceito de igreja, biblicamente falando, não é o conceito de igreja que muita gente carrega por aí. A Santa Igreja Cristã, ela é a comunhão de todos os remidos por Cristo. E nesse ponto, todos os que têm ligação com Cristo são igreja. Mas somente os que têm ligação com Cristo, quer dizer, os que creem, os que têm fé verdadeira, esses são igreja. Mas eu não vejo a fé das pessoas. Eu não tenho como olhar para você e dizer assim: olha, você tem fé de verdade, eu vejo isso. Ninguém vê, né? Por isso, aos nossos olhos, a igreja é uma coisa invisível. Eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer: você é verdadeiramente igreja e você não é. Esse é o ponto de que eu tenho que dizer que eu creio na igreja cristã e eu não vejo a igreja cristã, eu creio. Porque eu sei que o Senhor tem os seus remidos. E em todos os lugares, em todas as épocas, Deus tem os seus remidos. Eu posso não ver e não saber exatamente quem são essas pessoas. Às vezes eu sei, né? A fé dá seus sinais, mas nem sempre eu sei. E por isso eu creio na igreja cristã. Deus vê. Para Deus essa igreja não é invisível, né? Mas o ponto é, aqui nós não estamos falando de denominação, aqui nós não estamos falando de filiação, aqui nós estamos falando de um conceito muito maior do que isso, que a unidade da igreja está num elemento que nós não podemos enxergar. A unidade da igreja está na fé em Jesus Cristo. E é por causa desse elemento de unidade que eu posso dizer que somos um realmente. Apesar de que denominacionalmente nós temos as intrigas e as discussões, apesar de que nós temos diversas interpretações com as pessoas à volta e a gente está sempre em diálogo e conversando a respeito disso, mas aquilo que nos une em Cristo é a fé salvadora na obra de Cristo e ela é aplicada a nós nessa ação do Espírito Santo. E nesse sentido, a igreja é uma só igreja cristã na face da terra. Eu vou seguir com a terceira parte, então, falando que igreja é, aí vem a explicação, a comunhão dos santos. Exatamente esse é o conceito bíblico de igreja, comunhão dos santos. Por isso que eu vou dizer, creio na igreja. E dá uma olhada, 2 Timóteo 2,19, que diz assim: o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ou seja, é Deus quem vê realmente os membros dessa igreja cristã em todo o mundo. Nós
Por enquanto, até que o reino se revele, nós cremos nessa igreja. E por que tem que ser uma só igreja? Nós cremos uma só igreja porque nós temos um único cabeça, Cristo. Se nós tivéssemos várias cabeças, poderíamos ter várias igrejas, mas o cabeça é um só. Ele é Jesus Cristo. E o seu corpo é a igreja. Portanto, não tem como ter igreja desligada de Jesus Cristo, sendo uma verdadeira igreja cristã. Uma verdadeira igreja cristã está ligada à sua cabeça, está ligada a Jesus Cristo. Nesse sentido, dá uma olhada lá em Efésios, Efésios 4, os versos 3 a 6, que dizem assim: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está no meio de todos. É justamente por isso que só pode haver um único povo. Nesse quesito, assim, nós vamos falar, mas não existe uma manifestação visível da igreja? A igreja visível, a congregação, e aqui você vai ver que eu estou gravando esse vídeo dentro de uma igreja, a congregação visível, ela é importante porque todos os que são salvos são acrescentados à congregação. Fora da igreja, né, você não vai achar as pessoas salvas, porque a fé é compartilhada pelo povo de Deus aqui na igreja. Aqui você recebe a correta pregação da palavra, aqui você recebe os sacramentos, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre eles. Por isso, os que serão salvos estão na igreja. Né? Agora, eu não posso dizer que todos os que estão na igreja são salvos, porque além daqueles que têm fé verdadeira na palavra de Deus, no Cristo, morto e ressuscitado, por obra do Espírito Santo que operou fé nessas pessoas, também existem aqueles que frequentam os bancos da igreja como uma reunião pública de hábito, está aqui por tradição, porque outra pessoa insistiu e está só de passagem, né? Então, assim, eu não posso dizer que todos os que estão na igreja são salvos. Mas eu posso dizer sim, que os salvos estão na igreja. Porque o Espírito Santo os congrega. E isso é que é bonito você ver em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo ia acrescentando à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Isso é literalmente a ação do Espírito Santo que traz as pessoas que vão herdar a salvação para estar junto do povo que é da salvação, para conviver com irmãos na fé. Isso é bonito de você ver na igreja, porque apesar de todos os problemas que nós temos com o nosso próximo, com o irmão, as dificuldades de relacionamento que existem nesse convívio que é a igreja, ainda assim, o Espírito Santo está aqui no meio, juntando e congregando todos os que vão herdar a salvação. Isso é um conceito importante, um conceito bonito de nos lembrarmos. Por isso, a igreja é aquele lugar onde acontece o que está em Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quer dizer, até o mundo acabar. É esse o trabalho e a missão da igreja. Às vezes, a Bíblia chama congregação local também de igreja, né? E isso é outro conceito também para a igreja. Aí nós estamos falando daquela igreja visível, né? Então você vai ver, por exemplo, Gálatas, né? Faça uma saudação no começo do livro de Gálatas, a todos meus irmãos e companheiros, as igrejas da Galácia, ou seja, é uma congregação específica do local, né? Você vai ver 1 Coríntios também, capítulo 1, dizendo assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, a congregação local também é chamada de igreja. Então, a Bíblia sempre trabalha com esses dois conceitos, né? A igreja que é a reunião das pessoas que têm fé em Cristo e ela é invisível, mas também aquela congregação local,
e ela é visível, né? Ela também é chamada de igreja. Isso é obra também do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui das obras que o Espírito Santo faz, e congregar os cristãos na igreja está entre essas obras. Eu quero que vocês também deem uma olhadinha na última parte ali, da terceira parte desse credo, que nós dizemos: creio na remissão dos pecados. Lembra que eu falei que a obra do Espírito Santo é nos ligar à obra de Cristo, né? E é exatamente esse o ponto em que nós vamos falar aqui sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Porque quando você diz creio na remissão dos pecados, você está falando muita coisa importante. Primeiro eu quero lembrar a leitura que nós temos em Marcos, capítulo 2, o verso 7, que nos diz assim: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então, perdão dos pecados vem de Deus. Ok. Salmos 130, versos 13 e 4, que vão dizer assim: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. E aqui já é aquela confiança em Deus de saber, todos nós temos os nossos pecados, ninguém se salva por si só, porém Deus é abundante em perdoar. Esse ponto é importante para nós começarmos a termos essa conversa. Porque a partir disso, eu sei que Deus me perdoa dos meus pecados. É exatamente por isso que Romanos 8,33 vai dizer com muita ênfase, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Exatamente esse é o ponto, você se torna justo, justificado por Deus. E aqui é a ação, né, do Espírito Santo aplicando a ti o perdão conquistado por Cristo. Deus me perdoa dos meus pecados não porque eu tenho mérito, não porque eu tenho dignidade em mim mesmo. Esse é o ponto interessante dessas leituras bíblicas, mas é porque Deus me amou em Jesus Cristo. Dá uma olhada em Efésios 1,7, em Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Não é segundo a riqueza das minhas obras, não é segundo a riqueza do meu entendimento, é segundo a riqueza da graça de Deus. Portanto, lá está o perdão do meu pecado. E aqui vem a questão sobre o agir do Espírito Santo, de que maneira que o Espírito Santo está agindo nisso. De que maneira que o Espírito Santo está entregando essas coisas a nós. E o Espírito Santo nos entrega incondicionalmente isso através do Evangelho. E esse Evangelho, nós vamos ver Lucas 24, 27, dizendo assim: quem seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. O Evangelho para a remissão dos pecados. O Espírito Santo, ele age através do Evangelho. Esse é o meio de trabalho do Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo à sua vida. Portanto, se você quer estar próximo da salvação, você precisa, da ação do Espírito Santo, que gera fé em você, mas especialmente que com essa ação do Espírito Santo você busque sempre estar com Jesus, unido na fé, através do Evangelho. Se você está com crise de fé, você precisa correr ao Evangelho. Se você precisa sustentar a sua crença, a sua fé, você precisa do Evangelho. Esse é o meio pelo qual o Espírito Santo age. E isso é que é interessante, porque Evangelho não é só uma historinha sobre Jesus. O Evangelho, ele não é só uma promessa. O Evangelho, ele é uma entrega, porque o Espírito Santo age pelo Evangelho, não fora do Evangelho. E aqui tem outro ponto interessante, Atos 2,38. Eu vou abordar um tema que depois vai virar tópico para outro vídeo, tá? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
O Espírito Santo age pelo Evangelho, mas aqui está falando que a remissão dos pecados vem pelo batismo. A forma como nós entendemos isso é que o batismo é um meio do Evangelho. É um meio pelo qual esse Evangelho chega às pessoas. Claro que vai ter um vídeo específico sobre batismo. Eu vou falar isso em detalhes lá, né? Aqui eu estou só adiantando um tema. Mas a Bíblia nunca faz essa separação entre o Evangelho da salvação e o batismo, como um meio de entrega do Espírito Santo. Sobre isso, nós vamos então entender que o que nos torna justos diante de Deus é que o próprio Deus nos justifica. Essa obra é o que o Espírito Santo está realizando na sua vida. E aí, portanto, você pode ter certeza da sua salvação, porque se o Espírito Santo está contigo, você tem essa garantia, essa certeza. E eu já ouvi muita gente falar realmente que nós não podemos ter certeza disso. Ora, mas a palavra de Deus nos garante. A ação do Espírito Santo fazendo isso e o resultado da ação do Espírito Santo são garantias bíblicas. Então, como que eu não posso ter certeza da minha salvação se a própria palavra de Deus está entregando isso? Portanto, meu amado, dá uma olhadinha lá, 2 Timóteo 1:12, que diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou então Romanos 8:38-39, que diz: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, podemos sim viver com certeza dessa salvação, com certeza da ação do Espírito Santo na nossa vida. E por fim, a última verdade da ação do Espírito Santo que nós confessamos aqui é: creio na ressurreição da carne. Eu acho interessante quando você olhar João 5, versos 28 e 29, que diz: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso é o que nós estamos falando sobre a vida eterna, e também é obra do Espírito Santo, essa inclusão nossa na vida eterna. Nós vamos lembrar que Apocalipse, que fala bastante sobre isso, né? Apocalipse capítulo 14, verso 3, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, bem-aventurado quer dizer são mais do que felizes. Morrer no Senhor não é uma coisa ruim. Apesar de que o ato em si, né, a morte, não seja uma coisa agradável, não seja uma coisa legal, a consequência da morte para aquele que está unido com Cristo é uma consequência boa, porque atravessando a morte, nós estamos para sempre unidos com Cristo na sua presença. Isso é garantia que Cristo conquistou para nós e nos é entregue pelo Espírito Santo. Agora, eu sei, né, que no céu existe essa alegria, na eternidade da vida, existe essa alegria. Salmo 16:11 diz: na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. João também, capítulo 10, o verso 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, ou seja, é aquela vida que está presente na presença do Senhor, aonde há delícias eternamente. Ou seja, a morte para aquele que está com Cristo, para aquele que por obra do Espírito Santo foi unido à obra de Cristo, a morte, ela é boa, no sentido de que assim que o processo de morrer termina, e esse pode ser agonizante, a gente sabe, a gente vê e teme que a gente também tenha o mesmo caminho, mas o fato é que acontece que imediatamente após a morte,
para quem tem esse conforto do Espírito Santo já em vida, o que acontece depois não é de forma alguma uma agonia, não é de forma alguma algo silencioso ou neutro, mas é uma coisa boa de verdade. É uma promessa certa da Escritura de que é uma boa. Uma coisa boa. João 3,36 nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, por outro lado, sem a ação do Espírito Santo, o que está por vir não vai ser bom. O que está por vir é realmente uma consequência ruim da separação com Deus. Por isso, a ação do Espírito Santo é algo importante para nós, não só para agora na nossa vida, também na nossa eternidade. Nesse sentido, nós terminamos a exposição sobre a obra do Espírito Santo que está no credo. É claro que aqui eu quis passar por cima de toda essa questão da obra do Espírito Santo, porque a gente vai ter mais detalhes depois. Inclusive, eu vou entrar agora na questão dos sacramentos, e não tradicionalmente na ordem de falar da oração do Pai Nosso, né? Justamente porque eu quero continuar falando da ação do Espírito Santo. Mas o que nós temos de importante aqui, que não pode ser deixado para trás de jeito nenhum? Nós não cremos de forma alguma num Deus distante, que não age, que não faz as coisas. O Deus que nós cremos é um Deus que derrama sua graça, que derrama o seu amor em nós, e justamente por isso ele é ativo. A vida na igreja é ativa, porque o Espírito Santo está trabalhando aqui. O culto nosso não é um culto onde as coisas funcionam de baixo para cima, sou eu oferecendo adoração a Deus, mas o culto é um serviço divino, porque enquanto você está no culto, você vai ouvir a palavra evangelho, que é meio de ação do Espírito Santo. Portanto, Deus está trabalhando a teu favor durante o culto. Deus está te entregando os seus dons de perdão, de vida e de salvação, porque o evangelho está sendo anunciado. E é exatamente esse o sentido de vir no culto, esse o sentido de congregar. Você não sai daqui do jeito que você entrou. Você sai daqui com a ação do Espírito Santo renovada na sua vida. Você sai de um ato de culto, quando termina aqui e vai para a rua, fortalecido na sua fé pelo Espírito Santo. Por isso, eu não consigo entender aquela pessoa que congrega só de vez em quando, e uma vez vida, outra depois aparece assim. Nós precisamos desse sustento constantemente. E por isso, pelo menos uma vez na semana, nós temos culto, né? A menor frequência que a gente faz é essa. Às vezes, né, por uma questão pastoral ali de atendimento a distâncias longas, às vezes a gente demora um pouco mais para ter culto, mas ainda assim a gente procura uma forma de estar presente na vida das pessoas para que o evangelho continue sendo anunciado, mesmo que a gente não consiga estar perto. Porque a gente sabe que o que salva é a ação do Espírito Santo. Eu não vou salvar você. Eu não coloco ninguém no céu, nenhum pastor coloca outra pessoa no céu, nenhum padre coloca ninguém no céu. O Espírito Santo aplica essa obra através da operação do Evangelho na tua vida, para que a salvação seja para você. E é esse o ponto bonito da cristandade. Aproxime-se da casa de Deus, busque sempre na casa de Deus a presença e o Evangelho, e ele vai ser entregue, vai ser ministrado a você, para que você participe de todos os dons que Deus tem para te dar. O Espírito Santo está ativo, está trabalhando em todos os cultos, em todo o momento. E isso é importante. Com esse lembrete, eu quero dizer, nós não encerramos a atuação do Espírito Santo aqui nos nossos estudos. Eu dei uma passada com vocês nesse vídeo sobre a ação do Espírito Santo através dos artigos que nós lemos aqui. E agora nós falamos do credo e daquilo que está formado ali no credo, né? A terceira parte.
Eu concluo com isso o estudo do Credo. Eu vou pular a oração do Pai Nosso, que tradicionalmente é a nossa sequência, porque eu quero continuar falando de como o Espírito Santo age na sua vida, agora na forma como ele entrega o Evangelho para vocês. Então, nós já vimos que a pregação da palavra é uma forma do Evangelho chegar. Essa parte está bem clara. Mas nós vamos falar sobre os meios da graça, pelo qual esse Evangelho chega até nós. Então nós vamos falar a partir de agora da teologia sacramental da igreja. Nós vamos falar sobre absolvição de pecados, vamos falar sobre batismo, vamos falar sobre Santa Ceia, nós vamos falar sobre uma coisa que as pessoas ficam com um nome um pouco... O que quer dizer isso? Né? O ofício das chaves, né? Nome diferente, quem não vem já de tradição dentro da nossa igreja, às vezes fica meio confuso com o significado desse nome. Então nós vamos trabalhar essas questões, tá bom? Daqui para frente, então, a atuação do Espírito Santo na igreja, aplicando a obra de Jesus Cristo na tua vida, através dos meios da graça. Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos, então.